Deus inventou o trabalho. Alberto era um funcionário exemplar, destes que nunca chegava atrasado, que nunca saía adiantado do trabalho e perguntava aos colegas se eles precisavam de alguma coisa. Alberto era exemplar, sempre entregava os seus projetos também antes do prazo final. Alberto nunca faltava no trabalho. Nunca faltava por problemas de saúde ou nunca pedia dispensa do trabalho para resolver problemas pessoais. Alberto era o sonho de todo chefe de seção. Certo dia, merecidamente, como retribuição ao seu trabalho, ele foi finalmente promovido a chefe. E quando ele foi promovido a chefe, a primeira medida neste cargo foi encomendar um quadro, que ele tratou de afixar num lugar bem visível para todos que trabalhavam naquela sessão. E o quadro trazia a seguinte frase: o trabalho é sagrado. O trabalho é sagrado. Continuou na chefia, no seu cargo, mas o mundo do trabalho não é feito somente de Albertos. Certo dia, para sua surpresa, ele chegou e alguém de modo ousado havia acrescentado nesta frase: o trabalho é sagrado, não toque nele. As nossas atitudes, ou a atitude da nossa cultura frente ao trabalho, é uma atitude contraditória. De fato, a nossa cultura não lida bem com o trabalho. Alguns idolatram o trabalho, alguns verdadeiramente morrem de trabalhar, alguns adoram o trabalho, alguns têm uma atitude de verdadeira veneração para com o trabalho, e outros detestam o trabalho, odeiam o trabalho, desprezam o trabalho, consideram o trabalho no máximo um mal a ser tolerado, algo a ser suportado por uma questão de necessidade, mas jamais algo a ser apreciado ou que mereça verdadeira dedicação. A nossa série de mensagens nesse mês e no mês de maio tem por título Fé e Trabalho. Quero examinar com vocês o trabalho à luz da palavra de Deus. O que é que nós podemos aprender das Escrituras a respeito do trabalho que poderá nos ajudar no desenvolvimento do nosso trabalho? Para isso, eu estruturei 4 mensagens temáticas ao longo desses meses, nas quais nós examinaremos os seguintes assuntos. O primeiro hoje, Deus inventou o trabalho. É um esforço de tentar entender um pouco da teologia do trabalho, de afastar essa ideia tradicional que o trabalho seria um castigo, que o trabalho seria uma verdadeira maldição. E como nós fazemos isso? Reconhecendo que Deus é o inventor do trabalho. Trabalho é uma ideia divina, trabalho faz parte do propósito divino para nós, seres humanos. O trabalho foi criado por Deus para ser uma bênção para o indivíduo e uma bênção para a sociedade. Na segunda mensagem, nós trabalharemos o seguinte tema a partir de uma pergunta: é possível ser feliz no trabalho? Essa é a grande questão do nosso tempo, a grande pergunta dos nossos dias. Uma vez que esteja garantida a sobrevivência, a subsistência, os seres humanos querem um trabalho que signifique algo, um trabalho com o qual eles sintam que estão contribuindo com a vida, com o propósito da vida humana. Será que é possível encontrar um trabalho no qual nós sejamos felizes? A terceira mensagem dessa série terá também uma pergunta por tema: trabalho e dinheiro, existe um ponto de equilíbrio? Existe um ponto de equilíbrio? Numa sociedade que tem no dinheiro seu principal meio de troca, uma das finalidades do trabalho é ganhar um salário, obter algum dinheiro para sobrevivermos. Mas e as outras questões? A vocação, a família, o meio ambiente, a contribuição social e tantas outras questões que estão envolvidas também no trabalho e que fazem com que o trabalho não se resuma ao dinheiro e a obter o dinheiro por meio do trabalho. E por último, na quarta mensagem, nós examinaremos o seguinte tema: fé e excelência profissional. Um dos grandes pressupostos da teologia reformada, da teologia cristã reformada, é que nós, seres humanos, vivemos para a glória de Deus. O propósito da nossa existência é glorificarmos a Deus com a nossa vida aqui na terra.
Isto leva, inevitavelmente, o cristão a buscar, por meio da sua carreira, do desenvolvimento profissional, a promoção da glória de Deus. Mas se é assim, por que nós temos tantos cristãos estagnados na sua vida profissional, tantos cristãos frustrados com o trabalho que fazem? Será que este pressuposto da teologia reformada tem sido realmente compreendido? A minha convicção é que Deus deseja ser glorificado, não apenas no domingo, como nós estamos aqui, nesse horário das 10h45, mas Deus deseja ser glorificado de segunda a sexta. Deus deseja ser glorificado todos os dias da semana. Deus deseja ser glorificado no horário de trabalho, em cada uma das suas ações no seu trabalho. Este é o pressuposto que está norteando e guiando toda essa série de mensagens. Então vamos ao tema de hoje. Primeira afirmação que nós podemos fazer, extraída do Gênesis, é a seguinte: nós cremos num Deus que trabalha. Nós cremos num Deus que trabalha. Nós lemos alguns versículos do 2º capítulo, mas eu gostaria de compartilhar com você outros versículos do Gênesis que põem em evidência esta afirmação. Nós cremos num Deus que trabalha. Veja o versículo 31 do 1º capítulo, nós temos o texto e ele está grifado no destaque. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Mais um versículo. Assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O Deus revelado nas Escrituras, o Deus cristão, Deus no qual nós cremos, não é um ser celestial passivo. Tampouco ele se assemelha a um monarca bonachão que apenas emite ordens para que os seus servidores cumpram essas ordens e ele exige que essas ordens sejam cumpridas de modo caprichoso. Deus não é esse monarca celestial que algumas imagens a respeito dele pintam. Deus, apresentado no Gênesis, é o escultor, esculpindo as suas criaturas, esculpindo a sua criação. Ele é o arquiteto que lança os fundamentos da terra, os fundamentos da sua criação. Ele é o oceanógrafo que espalha a vida pelos mares. Ele é o botânico que torna a terra colorida com toda sorte de espécies de árvores frutíferas. Ele é o ornitólogo, aquele que espalha toda essa diversidade de pássaros pelo céu. É um Deus criativo, um Deus ativo, um Deus trabalhador e um Deus que não só trabalha, mas um Deus que tem prazer no seu trabalho, tem prazer na sua obra, tem prazer naquilo que ele realiza, ele aprova o seu trabalho. O texto que nós lemos diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. É apreciação, prazer, satisfação naquilo que faz. Mas será que Deus, tendo criado o mundo, cessou o seu trabalho? Será que os deístas estão certos ao dizerem que Deus criou o mundo, ausentou-se do mundo, pôs o mundo para funcionar a partir das suas leis e a partir de então ele não faz mais nada no mundo, não exerce nenhuma atividade neste mundo criado por ele? Veja comigo um texto no qual Jesus fala a respeito do seu Pai e a respeito do trabalho que ele realiza. João, capítulo 5, versículo 17. Disse Jesus: mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus é um Deus ativo, trabalhador, criou o mundo, os seres humanos para o trabalho, de onde é que vem essa aversão que nós temos pelo trabalho? Nós precisamos passar pela Grécia, precisamos passar pela concepção dos gregos e por aquilo que eu chamaria de colonialismo cultural dos gregos. Roma colonizou o mundo com seus exércitos, mas os gregos colonizaram o mundo com a sua filosofia, com a sua concepção de mundo, especialmente a sua concepção a respeito do trabalho. E duas concepções gregas continuam influenciando os cristãos até
o tempo de hoje, até o tempo em que nós vivemos. Quais são essas duas concepções oriundas da filosofia grega? Primeira é a seguinte: a matéria é má e o espírito é bom. Esse dualismo grego, presente ainda no nosso pensamento, no pensamento cristão, faz com que nós consideremos o mundo material como ruim e consideremos apenas como digno de louvor e de apreciação o mundo espiritual, o mundo das ideias, o mundo que não tem concretude. Nós enxergamos o mundo como algo a ser tolerado, algo a ser suportado, mas não algo a ser apreciado como Deus o fez no Gênesis. A segunda concepção que continua a influenciar a nossa visão moderna do trabalho é esta: o trabalho faz parte do mundo imperfeito. No mundo perfeito não há trabalho. Esta é uma concepção grega que ainda predomina nos nossos dias. Os gregos, nas suas mitologias, eles chamavam esse período no qual nem deuses nem homens trabalhavam de idade de ouro. Passada a idade de ouro, homens e deuses passaram então a trabalhar. É verdade que Hesíodo, segundo grande poeta grego, louvou o trabalho, exaltou o trabalho, escreveu poemas a respeito do trabalho e considerava o trabalho fundamental para o desenvolvimento da virtude. Porém, na Grécia Antiga, o trabalho que era considerado como trabalho virtuoso era o trabalho artístico, o trabalho das elites. O trabalho braçal era coisa de escravos, relegado a segundo plano, trabalho sem importância, trabalho que não acrescentava absolutamente nada à vida humana. Aristóteles, o grande filósofo, ele classificava as ferramentas em dois tipos. Ele dizia que existiam as ferramentas inanimadas, a pá, o martelo, o machado, coisas desse tipo, e existiam as ferramentas animadas. As ferramentas animadas eram os animais de carga e os escravos. Essas eram as ferramentas de trabalho, os instrumentos de trabalho. Esse tipo de trabalho era totalmente desprezado. E não é de hoje que os estudiosos da cultura latina têm identificado e têm insistido na permanência de elementos dessa visão cultural que contribuem para que o trabalho seja depreciado nos nossos dias. Algumas frases que você certamente deve conhecer e que circulam entre nós indicam esse tipo de mentalidade que despreza o trabalho. Por exemplo, aquela que diz: trabalho é para quem não é esperto. Quem trabalha é bobo, quem é esperto arruma outro jeito de ganhar a vida. Ou aquela que diz: trabalho é coisa de pobre. Ou aquela que diz: rico não trabalha, quem trabalha é pobre. Isso estabelece um ideal que desvaloriza completamente o trabalho. Seguindo, nós podemos afirmar: nós cremos num trabalho, ou cremos num paraíso em que havia trabalho. Essa mentalidade é tão forte que essa frase parece não fazer sentido. Como pode ser paraíso se havia trabalho a ser feito nele? Veja comigo alguns outros versículos do livro do Gênesis. Eles estão na tela. Assim diz o Gênesis: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja agora o grifo: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E o último versículo, que foi o que lemos na abertura: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E não podemos nos esquecer que antes da queda, o homem foi chamado a dar nomes aos animais, a dar nomes às criaturas que haviam sido criadas por Deus. Se para os gregos o trabalho braçal colocava o homem no mesmo nível, na mesma condição dos animais, para Deus, no Gênesis, é exatamente o contrário. É o fato de trabalhar, é o fato de receber uma tarefa, e não importa se essa tarefa é intelectual, como
dar nomes para os animais ou cultivar um jardim, é o fato de trabalhar que distingue o homem dos animais. Portanto, todo trabalho é digno de louvor e é nesse trabalho que resplandece, que aparece a imagem e semelhança de Deus. Quando nós trabalhamos, nós refletimos a imagem e semelhança do nosso Criador. Essa é a visão judaico-cristã a respeito do trabalho. Nós podemos afirmar, então, o trabalho era parte da vida no paraíso. O trabalho fazia parte do plano original de Deus para o paraíso. O trabalho não é uma necessidade, portanto, apenas para colocar o pão sobre a mesa. O trabalho é uma necessidade da alma, do sentimento de realização, do sentimento de utilidade. Por isso, tantas pessoas, quando perdem um emprego, ficam tão abaladas emocionalmente, muitas entram em depressão, por uma razão simples: nós fomos criados para o trabalho. E essa necessidade de trabalho vai muito além da subsistência, é uma necessidade por significado, por descobrir os talentos, as habilidades, a nossa capacidade de contribuição. Mas sobre isso eu quero falar um pouco mais no próximo domingo. Caminho para o encerramento. Tempo para tudo. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia expõe a mentira segundo a qual o trabalho seria uma maldição e o ideal seria uma vida sem trabalho. Mas a Bíblia faz um alerta também. Qual é o alerta que nós encontramos aqui no Gênesis? O alerta é o seguinte: o trabalho não deve ser um ídolo em nossa vida. O trabalho não é para ser adorado. Deus deve ser adorado. O trabalho não deve ser adorado. Por isso, nos mandamentos, nos 10 mandamentos, está dito: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Dia do repouso. Deus instituiu este ciclo: trabalho e repouso, repouso e trabalho. Isto faz parte do plano de Deus. Certamente nós não teremos uma vida significativa, uma vida com propósito, sem trabalho. Mas o significado da vida, ele não pode e não será resumido ao trabalho. A vida é maior que o trabalho. O trabalho faz parte da vida, mas a vida não pode ser resumida ao trabalho. A menos que façamos uma pausa para o descanso e que essa pausa signifique apreciação da criação, signifique adoração, nós seremos consumidos pelo trabalho e ele perderá o seu significado. E mais, não vamos conseguir apreciar aquilo que o nosso trabalho cria, aquilo que o nosso trabalho gera. João Calvino, reformador, ele tem sido injustamente acusado de ter ajudado a moldar uma sociedade na qual a disciplina do trabalho importa mais do que a alegria de viver. Essa é a acusação que se faz comumente a João Calvino. Ele enfatizou o trabalho, enfatizou a disciplina do trabalho e não enfatizou a alegria de viver. Mas veja a seguinte passagem que foi escrita por ele e encontra-se no 3º livro das Institutas. Assim escreveu João Calvino: ora, se ponderarmos a que fim Deus criou os alimentos, verificaremos que ele quis levar em conta não só a necessidade, mas também o deleite e gáudio. Nas ervas, árvores e frutas, além dos variados usos, proporciona a beleza da aparência e a suavidade do perfume. Em suma, porventura Deus não nos terá feito muitas coisas dignas de apreço à parte de seu uso necessário? A pausa para o trabalho, a pausa para apreciar a criação de Deus e o reconhecimento que a vida não se resume à utilidade, que na vida há beleza, há cheiro, há cor, há espaço para o deleite, para a apreciação, estava na compreensão de Calvino, quando ele citou isto nas Institutas. Quero terminar a nossa mensagem fazendo 5 afirmações que, de certa forma, resumem tudo isso que eu disse para vocês nesta manhã. As 5 afirmações sobre fé e trabalho são as seguintes. A primeira é: o trabalho não é um acidente na vida humana. Jogue fora essa ideia de um paraíso sem trabalho. Provavelmente no céu nós teremos trabalho. Espero que isso não mude a sua ideia a respeito de ir para o céu. Provavelmente teremos. Deus não é um Deus inativo, passivo, é um Deus criativo. Não teremos o trabalho com a marca do pecado, com a maldição do pecado, mas teremos o que fazer, sim.
Segundo, nós refletimos a imagem de Deus quando trabalhamos. Isso muda tudo. Quando você trabalha, não importa que trabalho você faça, você está refletindo a imagem do Criador. Isso nos encoraja, nos motiva no nosso trabalho. Terceira, toda forma de trabalho é digna. Se toda forma de trabalho reflete a imagem do Criador, toda forma de trabalho é digna. Quarta, não há vida sem trabalho. Logo, 3 coisas. Se você está vivendo e não está trabalhando mais, provavelmente você está vivendo do fruto do seu trabalho, da sua aposentadoria. Você fez por merecer. Portanto, você está usufruindo aquilo que o seu trabalho gerou. Segunda possibilidade, se você está vivendo e não está trabalhando, talvez você esteja vivendo da solidariedade de alguém. Se você não pode trabalhar, se você está sem emprego, seja a solidariedade instituída nos mecanismos de previdência, de Estado, ou a solidariedade de alguém da família. Essa é uma segunda possibilidade. Terceira possibilidade, não há vida sem trabalho. Logo, se você está vivendo, não está trabalhando, talvez você esteja se aproveitando de alguém. Não há outra saída. Ou seja, para viver nós precisamos trabalhar. E essas são as 3 alternativas, ou do trabalho que nós acumulamos, ou vivemos da solidariedade de alguém por um momento de incapacidade, de doença, ou qualquer outra limitação, ou aquilo que os malandros conhecem bem, não é? Vivem do trabalho dos outros, se apossam daquilo que os outros fazem. Em quinto e último lugar, cristãos trabalham num mundo caído. É verdade que as condições de trabalho não são as ideais nos nossos dias, e talvez nunca tenham sido. Porém, cristãos trabalham num mundo caído, porém com princípios de um mundo restaurado, princípios do reino de Deus, e isso faz toda a diferença na vida do cristão. Deus o abençoe, nós continuamos no próximo domingo. Amém.